1 Coríntios 11, versos 23 a 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vou orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã, por este culto, pelas ofertas que podemos já entregar, pelos louvores, por podermos exaltar o Senhor. Agradecidos pelas palavras de vida que o Senhor nos dá. Nesse momento, mais uma vez, te pedimos orientação para que possamos participar da ceia do Senhor. Que o Senhor Deus venha nos instruindo o nosso coração, para que ao participarmos, possamos ser mais abençoados, à medida em que nós temos essa comunhão com o Senhor, com a cruz, com a história dos evangelhos. E nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, ela traz instruções que Paulo deu à igreja em Corinto. Sabemos do contexto dessa história, quando os irmãos se reuniam e eram mais por uma festa, que eles comiam e bebiam, e até maltratavam uns aos outros. E o momento da ceia em si não era algo feito dignamente, no sentido de que eles não se envolviam com a história de Cristo, com o Evangelho, mas era mais um ritual, era mais um momento daquela grande festa, né, daquela grande celebração para eles. Nós temos instruções para que nós possamos participar da ceia de forma correta, de forma consciente. Quero ler primeiro Confissão de Fé, no seu capítulo 29, primeiro parágrafo apenas, que diz: Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento de seu sangue, seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, selar aos verdadeiros crentes os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e a sua obrigação de cumprir todos os seus deveres para com ele, ter um vínculo e penhor da sua comunhão com ele e de uns com os outros, como membros do seu corpo místico. Mas começa dizendo que Jesus instituiu a ceia. O homem foi nenhum pastor, foi a igreja, mas foi Jesus. Aqui também diz que é para ser observado até o fim do mundo. Ou seja, enquanto nós estivermos vivos, enquanto Jesus não voltar, nós devemos celebrar a ceia. E a gente percebe que não há uma data específica, né, mensalmente, a cada 15 dias, cada 3 meses, mas é para ser celebrada. Nós não podemos negar ou não participar da ceia. Estamos vivendo um tempo diferente, depois de 3 meses, mais, não sei, nós estamos participando da ceia. Mas isso é indiferente no sentido de que nós
podemos participar todos os dias, ou podemos participar quando pudermos participar. Aqui fala que a ceia, ela vem para lembrar o sacrifício, a morte de Jesus, que ele fez. E aí diz que isso também serve para selar aos verdadeiros crentes os benefícios provenientes desse sacramento. Que benefícios são esses? Então, na confissão de fé diz que os benefícios de participarmos da ceia são nutrimento espiritual e crescimento nele. Crescer espiritualmente, nos aproximar de Jesus. Mas não só receber, como também a obrigação de cumprir deveres, ou seja, a ceia nos dá esse vínculo maior com Jesus, e assim nós somos fortalecidos para estar nos caminhos de Jesus, para servir a Jesus, e a ter comunhão com Jesus e com o nosso próximo. Esse vínculo, comunhão com Ele, com Deus, e de uns com os outros, são os membros do corpo de Cristo. A ceia, representada pelo pão, corpo, vinho, sangue de Jesus, é algo que nos faz lembrar a morte, a ressurreição de Jesus. Jesus morreu por nós. Gosto muito da ideia, resumida, que nós podemos pensar na ceia como olhar para trás, para frente e para dentro. Às vezes nós temos essa dificuldade, Eu recebo ceia e eu tomo e eu vou orar, mas deve estar na minha mente nesta hora. Olhar para trás, ou seja, quando participamos da ceia, nós olhamos para a cruz de Cristo. É de olhar, é de lembrar, trazer aos pensamentos a morte de Jesus. Nós lemos em 11:26 que todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Todas as vezes você vai lembrar a morte. Para anunciar, você tem que apontar para a morte. Você tem que olhar para trás. Temos também em 1 Coríntios 11:24, palavra de Jesus. Ele disse: este pão é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Tomai e comei, fazei isso em memória. A gente tem uma memória de alguém, geralmente, que não está mais conosco, é uma memória do passado. Nós olhamos para trás. A memória do Senhor já começa nessa lembrança do sacrifício do Senhor Jesus. Qual é a ordenança do Senhor? Fazer isso em memória de mim. É que nós devemos lembrar de Jesus. E não é simplesmente lembrar de nós mesmos, lembrar dos milagres de Jesus, mas lembrar do que Ele fez por nós. Olhar para frente. 11:26 ainda, quando diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Esse até que Ele venha é um posicionamento para o futuro, para a ressurreição de Jesus, para a volta de Jesus. A ceia aponta para a segunda vinda de Jesus. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós participamos nessa expectativa que Jesus vai voltar. Jesus deixou bem claro isso em Mateus 26:29, quando Ele disse aos seus discípulos: desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Não que eles não iam mais cear, porque a ordem era: façam isso repetidamente. Eles não iriam mais cear com Jesus, até que Ele estaria novamente com eles. É nessa perspectiva que nós tomamos a ceia, olhando para a frente. Quando nós participamos da ceia, nós dizemos que a nossa esperança está em Jesus. Não neste mundo perdido, não que esse mundo conserte,
porque o mundo conserta uma coisa e quebra outra, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Olhar para dentro. A palavra de 1 Coríntios 11, 27 a 29, fala sobre a questão do tomar, de examinar-se, de discernir, tomar o cuidado de não tomar indignamente. Versículo 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Olhar para dentro. Quem pode tomar a Santa Ceia despreocupadamente, no sentido de distraidamente. Lembra que nós falamos no início que aqueles irmãos de Coríntios estavam participando da ceia, mas para eles aquilo ali era, toma lá, vamos comer aqui. Não havia nenhum vínculo mais interno. E aqui, irmãos, a gente pode entender muita coisa nesse olhar para dentro. Primeira questão é exatamente esse olhar e ter em mente a morte de Jesus, ter em mente o que significa a Santa Ceia para nós. Olhar para dentro no sentido de pedir a Deus que essa Santa Ceia venha nos fortalecer espiritualmente, venha nos moldar. E também o sentido de examinar-se, investigar o nosso coração. A gente sempre diz que esse exame não pode ser no momento que nós vamos comer. Esse exame, ele é constante na vida. Todos os dias nós precisamos olhar para dentro, confessar os nossos pecados, buscar viver uma vida digna diante de Deus. Então, esse examinar-se, ele já começa na nossa casa, na nossa semana. Mas quando nós participamos da ceia, nós também temos esse momento para confessar os nossos pecados, para julgar a nós mesmos, no sentido de tentar encontrar a perfeição. Que aqui fala tomar indignamente, como se a gente pudesse ser digno da ceia. Não é eu tenho que buscar ser perfeito para tomar a ceia, mas não tomar indignamente é tomá-la sem a confissão devida, sem o reconhecimento da nossa pequenez, sem chegar a Jesus, entender que exatamente por isso que nós podemos tomar e devemos tomar a ceia, porque nós somos pequenos, nós somos pecadores. Tanto que o texto diz, examine-se e coma. Aparece aqui, examine-se, então já que não deu certo, não coma. Quem se examina, quem passa pelo exame, pela confissão, ele come, ele participa da ceia. Só não participa da ceia aquele que escolheu o pecado, aquele que no lugar de se render a Jesus, de entender que Jesus é capaz de dar o perdão e a misericórdia, diz, eu estou aí para Jesus. Tem pessoas que entendem que não tomar a ceia é não trair Jesus, e ao contrário, tomar a ceia é trair Jesus, é dizer que Jesus não é suficiente, não. O pecado é tão grande, eu não vou participar da ceia. A ceia é um instrumento de restauração, é um tempo de cura, de reconciliação. Por isso que eu gosto dessas três palavras. A ideia de quando nos reunirmos em redor da mesa, pensarmos que nós devemos olhar para trás, história, Jesus morreu, para frente, mas Jesus ressuscitou e Jesus voltará, e para dentro, para aquilo que a ceia faz no meu coração, a restauração espiritual que eu tenho, Jesus.